O cenário político brasileiro acaba de sofrer uma guinada que muitos especialistas consideram o ponto de não retorno. Se você acompanhou os últimos anos, sabe que o ministro Alexandre de Moraes se consolidou como uma figura de silêncio estratégico, agindo quase sempre através de decisões judiciais robustas, mas raramente descendo ao nível do embate direto com a narrativa jornalística. Isso mudou. O que estamos presenciando agora é o tudo ou nada de um homem que decidiu mudar sua estratégia de defesa para um ataque voraz. A pergunta que não quer calar no coração de Brasília é: por que agora? Por que quebrar o silêncio justamente neste momento? Tudo começa com uma matéria explosiva publicada pelo portal Metrópolis. Não se trata de uma crítica política comum ou de uma interpretação jurídica divergente. A denúncia toca em algo muito mais profundo e obsceno, uma suposta relação de proximidade entre um magistrado da Suprema Corte e indivíduos que estão no centro do que muitos já chamam de um dos maiores potenciais escândalos financeiros da história recente do país. Estamos falando de Daniel Vorcaro e o ecossistema do Banco Master. A matéria sugere que Moraes não apenas conhecia o empresário, mas frequentava sua mansão de luxo em Brasília. E não era uma visita qualquer. Os detalhes mencionam encontros em um bunker, no subsolo da residência, um local de acesso restrito onde, entre charutos cubanos e uísque escocês, teriam sido discutidos temas que jamais deveriam estar fora de uma agenda oficial. A gravidade disso é absoluta. Quando um juiz da Suprema Corte é acusado de articular a venda de um banco ou de intervir junto ao Banco Central para evitar a liquidação de uma instituição financeira, a estrutura da democracia treme. Mas o que realmente chocou o país não foi apenas a denúncia, mas a forma como Moraes reagiu. Ele não emitiu uma nota técnica protocolar, ele adjetivou. Ele caracterizou a matéria como criminosa e afirmou que ela segue um padrão criminoso de ataques ao STF. Para quem entende o funcionamento das forças de Estado no Brasil atual, essa escolha de palavras é um sinal de alerta vermelho. Se um investigador ou um juiz identifica um padrão criminoso, o próximo passo lógico dentro de sua visão de mundo é a busca e apreensão, a quebra de sigilo e, no limite, a prisão. É aqui que o alerta deve soar para todos os jornalistas e comunicadores. Durante anos, parte da imprensa ajudou a alimentar o que hoje chamam de o monstro, sob a justificativa de proteger a democracia. Mas agora, o criador parece pronto para devorar os próprios filhos. Se a Polícia Federal receber uma ordem para invadir a redação do Metrópolis ou a casa de jornalistas renomados como Malu Gaspar ou Andréa Sadi, o que restará da liberdade de expressão? Entramos em uma fase onde o medo pode dividir o país em dois grupos, os que se silenciam para sobreviver e os que buscam o exílio para continuar falando, sabendo que suas redes sociais serão bloqueadas em questão de segundos. O caso do Banco Master e de Daniel Vorcaro é a peça central desse quebra-cabeça. O sistema financeiro brasileiro é rigoroso e as acusações de que houve um acordo de bastidores para salvar o banco em troca de favores monumentais são devastadoras. Fala-se em rombos que superam dezenas de bilhões de reais. Por que o sistema permitiria algo assim? A análise é fria. O sistema precisa de figuras que possam ser controladas pela coleira da corrupção. Quando você tem um político ou um juiz comprometido, ele se torna um executor fiel das ordens de quem segura essa coleira. Mas parece que desta vez, a ganância ou a incompetência intelectual de alguns atores foi longe demais, colocando em risco a própria estabilidade econômica do Brasil. O embate entre Moraes e Metrópolis atingiu um nível de agressividade nunca visto. Após o ministro chamar a reportagem de mentirosa, o portal fez algo impensável na atual conjuntura. Ele dobrou a aposta. O Metrópolis reafirmou cada vírgula da apuração. No jargão jornalístico, ninguém faz isso contra um ministro do STF, a menos que tenha o corpo fechado por provas materiais irrefutáveis. Estamos falando de possíveis vídeos, áudios ou registros fotográficos desses encontros no bunker. Se essas provas existirem e vierem a público, a narrativa do padrão criminoso de ataque à corte desmorona, e o que sobra é a realidade nua e crua de uma promiscuidade institucional. Enquanto isso, nos bastidores do poder, o jogo de xadrez se move.
O advogado de Vorcaro negou qualquer delação premiada, sinalizando que o acordo de proteção mútua ainda está de pé. Mas até quando? A história nos mostra que quando o barco começa a afundar, os primeiros a pular são aqueles que mais juravam lealdade. O silêncio da grande mídia agora se transforma em um murmúrio de preocupação. Eles percebem que o mesmo método usado para destruir adversários políticos no passado pode ser usado contra qualquer um que ouse questionar os novos donos da verdade. No horizonte político, a ascensão de novas lideranças digitais como Nicolas Ferreira adiciona uma nova camada de complexidade. O sistema sabe lidar com o antigo, com o analógico, mas como controlar figuras que se comunicam diretamente com milhões sem passar pelo filtro das redações tradicionais que agora estão sob ataque? O sistema tenta queimar imagens, tenta encontrar falhas, mas a velocidade da informação digital é mais rápida do que a burocracia da perseguição. Estamos nos aproximando de um momento de ruptura. A atitude de Moraes de pavimentar o caminho para o uso das forças do Estado contra jornalistas sob o pretexto de combater o crime é o capítulo mais perigoso da nossa história republicana recente. Se a Polícia Federal se colocar de joelhos e aceitar o papel de polícia política, o Brasil que conhecemos deixará de existir. O que se desenha é uma guerra pesada, uma disputa onde a verdade é a primeira vítima, mas onde a resistência de veículos que decidem dobrar a aposta pode ser a última chama de esperança. Fique atento aos sinais. A movimentação em torno do Banco Master, o desespero nas notas oficiais do STF e a coragem inesperada de alguns setores da mídia indicam que o balão de ensaio foi lançado. Se a sociedade não entender a gravidade de um juiz acusar a imprensa de crime por relatar fatos, o caminho para o autoritarismo total estará livre de obstáculos. O Brasil está sendo reorganizado e as peças que não se encaixarem nesse novo tabuleiro serão descartadas sem piedade. A pergunta final que fica para você que acompanha essa análise é simples. Você está pronto para viver em um país onde a pergunta de um jornalista é tratada como um ato criminoso? O desfecho dessa história definirá o destino das nossas próximas décadas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe, e se inscreva no nosso canal.